Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod LED, o podcast da LED Vence. Eu sou a Paula Mello, gerente de marketing da LED Vence para a América Latina. O tema de hoje é bastidores da instalação. Vamos abrir a caixa de ferramentas e revelar o que realmente está por trás das luminárias que você instala no seu dia a dia. O papo é como fazer escolhas inteligentes, porque quando você recomenda um produto, está colocando o seu nome e sua reputação em jogo. Saiba que aquele material que parece bom pode virar uma dor de cabeça depois. Então, vamos entender por que isso acontece e como evitar essas ciladas. E para isso a gente trouxe 3 feras que manjam muito do assunto. Nesse episódio, temos engenheiros e eletricistas que vão discutir os diferentes níveis de qualidade das luminárias disponíveis no mercado brasileiro. Hoje, a gente tem a presença do Adoniran Freitas, o criador do canal Eletricity. O canal é da Elétrica, referência nacional e conteúdo técnico e prático sobre instalações elétricas. Com mais de 30 anos de experiência, a Adoniran transforma a teoria em prática com uma linguagem acessível e vídeos que já impactaram milhares de profissionais da área. Oi, Adoniran, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigado pela oportunidade. É muito legal falar um pouquinho do que a gente faz, né, nos bastidores, como um vídeo é produzido. E tem muita coisa bacana para falar sobre os testes que nós fizemos aqui com os produtos LED Vence. Que legal, para a gente foi incrível, porque deu um resultado muito bom, uma repercussão interessante. Do lado da Adoniran, pessoal, temos o Wagner Camargo, nosso Cebola, né, que é o conhecido como Cebola, nosso eletricista convidado da LED Vence, contratado, para fazer os treinamentos técnicos com todos os colegas eletricistas pelo país. Um profissional com muita experiência e paixão por compartilhar conhecimento. Cebola, seja bem-vindo novamente. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com o pessoal todo o time da LED Vence, meu amigo Adoniran da Eletricity, e a gente falar dos produtos que a gente instala no dia a dia, produtos bons, com qualidade e dá um bom resultado e todo mundo fica satisfeito, tanto o eletricista quanto os nossos clientes. Muito bem, muito bem. Um prazer estar do lado da Adoniran, né? Completando o nosso time de convidados, nós temos o Luan Donadon. O Luan é nosso engenheiro especialista em luminárias LED da LED Vence e ele está estreando aqui com a gente no podcast. Oi, Luan. Oi, Paula. Oi, Adoniran, Cebola. Muito bom estar aqui com vocês para a gente falar um pouco do que a gente vive todos os dias, né? Todos os dias mergulhado no mundo da iluminação e hoje a gente vai conseguir explorar a fundo, né, as partes das nossas luminárias e dos nossos produtos. Vamos lá, vai ser um prazer. Adoniran, recentemente você gravou uma série de vídeos comparando projetores, painéis de LED de diferentes marcas, né, disponíveis no mercado. Conta pra gente um pouco sobre o que mais te surpreendeu em todos esses testes que você realizou. Certo. A primeira coisa, assim, a gente no canal sempre procura deixar bem claro que nós não somos um órgão certificador. Então, o que nós fazemos são testes visuais que vão conseguir mostrar, não importa o nível da pessoa, ela pode ser um consumidor final ou até mesmo um eletricista, ela vai conseguir ver os diferenciais de um produto, aquilo que você tem que levar em consideração quando vai comprar, se o produto oferece aquilo que ele realmente, né, está numa embalagem, por exemplo, numa informação. A gente sempre tenta mostrar isso tudo na prática. E aí, mas sempre levando em consideração essa parte. Não somos órgão certificador. Mas aquilo que é impactante a gente consegue mostrar. E principalmente quando tem uma diferença muito grande de qualidade. E aqui a gente teve essa experiência. Nos impressionou demais. A gente pegou várias marcas de mercado, né? Marcas aí que, aleatoriamente. E uma coisa que chama a atenção inicialmente é a questão de fragilidade até no manuseio do produto. Você pega um produto, sim, como a gente pegou junto com próximo dos produtos LED Vence, você já nota só no tocar ao produto. É um produto que normalmente tem que ser robusto, né? Carcaça de alumínio e tudo mais. Mas a gente nota aquela fragilidade. E aí fomos aprofundando na questão dos testes. E um teste que a gente fez foi com relação ao vidro. Essa parte que muitas vezes todo mundo acha que é igual, né? Em todos os produtos. Principalmente em refletores, né? Exatamente. Principalmente no caso, até fazendo uma ordem aqui que a gente falou de refletores e dos plafons, mas basicamente nos refletores, a gente teve que fazer testes, né, de impacto. A gente fez alguns testes bem simples, né? A gente deixa isso bem claro, pessoal. São testes Eletricity, padrão Eletricity. E nós destruímos nossa mesa de testes, digo a bancada mesmo, com um refletor LED Vence, tentando quebrar com um martelo. Um teste bem simples. Um refletor de mercado quebrou o vidro muito fácil. E aí,
Como se não bastasse quebrar com o impacto de um martelo, a gente foi para outros testes, né? Ligando, né, realmente a parte elétrica. Já tem um problema de potência. Não tem a potência que informa o produto. Na embalagem, né? Coloca lá uma informação e, na verdade, entrega outra informação totalmente diferente. E pensa bem, isso já é difícil muitas vezes para o profissional eletricista. Aí imagina quem é leigo no assunto, que vai comprar o projetor. Hoje estão vendendo projetor com faixa de potência, de 30 a 50. Só que você vai medir, não tem nem os 30. Nem os 30, né? Nós fizemos esses testes também. Ficou abaixo, ou seja, potência abaixo daquilo que está sendo entregue. Então você está comprando uma coisa, está achando que está comprando uma coisa e está comprando outra. Na realidade, é um projetor de 30 que alguém está te vendendo como se fosse de 30 a 50. É uma coisa que é impensável, pessoal. O projetor ele tem que entregar, tem que ter uma potência declarada e ele tem que estar dentro daquele valor, mesmo quando a gente faz um teste simples. Então isso chamou atenção. E mesmo com essa faixa de potência muito baixa, comparado com o LEDVence, a gente teve um aquecimento muito alto. Um refletor chegou a 100 graus na carcaça. Isso é, imaginem um jardim, imaginem um local onde alguém, né, criança muitas vezes pode ficar admirado ali com um projetor, um refletor que geralmente tem uma luz, uma cor diferente, quem coloca a mão, pronto. 100 graus. E é rápido, né? Não demora para esquentar. Muito pouco tempo. É rápido esse processo. Muito pouco tempo e aí junta tudo isso. O LED não gosta muito de calor. Então, imagina, essa temperatura interna aqui chegando a valores muito elevados. Como se não bastasse, vamos lá jogar água na parte de vidro. E aí o que acontece? A gente teve testes que quebrou o vidro. Ou a diferença, né, da água ali caindo depois dele tá um choque térmico. Isso poderia acontecer também num jardim, né? Logo depois de um dia muito quente, chove, né? Ou de repente, à noite ele trabalhando muito tempo e chove, aí vai acontecer essa quebra do vidro. E aí veio outra surpresa, que é o fato de ter um vidro não temperado. Nós não tínhamos visto isso ainda, essa questão de ter um vidro que protege, que é para proteger o equipamento aqui interno, e ele quebrar e gerar grandes lascas de vidro, né, grandes cacos de vidro, diferente da questão do LEDVence. O LEDVence, quando a gente foi fazer o teste de impacto, mesmo que a gente conseguiu quebrar, a gente viu a diferença que forma realmente pequenos pedaços, né, do vidro temperado. Pequenos pedaços e não cortantes, né? Exatamente, não cortantes, que é o que deve acontecer. Só que com LEDVence, eu duvido que algum dia vai acontecer uma quebra dessa. Você tem que castigar demais o produto. Então, eles não entregam o produto que prometem, né? Então, na verdade, é uma propaganda enganosa aí nas gôndolas que tem, né? Mas assim, o mais incrível é que assim, a gente mergulha nesse mundo da iluminação, né? Todo dia, o dia inteiro falando de iluminação e trabalhando com iluminação. E você fala com lojista, você fala com cliente, você fala com time de vendas. E todo mundo sabe disso, né? Isso tá claro quando você coloca um produto do lado do outro, todo mundo sabe. Agora, quando você vê um vídeo, cara, produto quebrando, tem gotículas de água, tá quente, tem gotículas de água. Aí você mostra isso pra ele fala, caramba, né? O impacto visual do vídeo, ele é totalmente diferente. Então, a gente ter feito o vídeo, Paulo, foi algo muito oportuno. A gente tem usado isso em todos os conteúdos e para todo mundo que a gente mostra é impactante, assim. Acho que o resultado já estamos colhendo. E fora o fluxo luminoso que apresenta tudo, que é um produto bom de qualidade, é o risco da segurança, né? A pessoa se machucar, estilhaçar um vidro, se cortar. Vem a segurança. Em primeiro lugar é a segurança. Você tem no jardim, daqui a pouco machuca alguém descalço, um animal que tá ali, sabe? Que vai lá, cheira e já põe na boca alguma coisa. Então, assim, tem um risco para a segurança, né? Tem um caso até que eu queria lembrar de um colega nosso do escritório que comentou que no condomínio dele, que tinha um projetor de uma marca que ele não soube identificar, que com a questão da chuva e do sobreacrescimento, ele acabou realmente estilhaçando e os vidros caíram dentro da piscina. Então, olha a situação, né? Então, realmente tem que se preocupar com isso. Então, você profissional eletricista, quando você estiver indicando ou fazendo a instalação, tem que ficar de olho. Então, eu aproveito o gancho para o Luan dar uma dica para a gente, assim, quando o profissional está lá na loja com vários produtos, como é que ele olha numa embalagem, como ele consegue identificar para evitar todos esses riscos que a gente está conversando aqui? Sim, vamos lá. A minha parte, eu trabalho muito no desenvolvimento de produto, né? Então a gente é muito ligado nessas partes técnicas. Só que uma coisa é a parte técnica e outra coisa é como isso chega para a ponta, né? Para o cliente, para o eletricista, para o vendedor. E tem algumas coisas bem básicas que a gente consegue ver logo que a gente vê uma embalagem, logo que a gente vê um produto. Eu falo que tem vários pontos, obviamente,
mas eu sempre sou muito mais apegado à questão de segurança, né? Por conta de algo que está sobreaquecendo, por conta de algo que está quebrando e está gerando risco elétrico ali enfim, né, de curto, de chamas e etc. Então, assim, primeira coisa, vai comprar um refletor de LED, né? A primeira coisa que eu falaria entende um pouquinho o tamanho daquele produto, né? Olha, vê. Sempre nas lojas vai ter 2, 3, 4 marcas diferentes. A gente vai sempre pelo preço, né? Pega lá preço, esse aqui é tanto, esse aqui é R$19,90, esse aqui é R$19,50. Esse tá melhor. Então a pessoal vai sempre pelo preço. Então, olha um pouquinho, coloca um do lado do outro, entende o tamanho, entende a espessura. Quanto menor e maior a potência, mais quente ele vai ficar, né? E às vezes a gente tem lá um testador. Você vai lá e liga aquele refletor no testador para você ver a luz que ele vai dar. E a primeira luz que dá é uma luz gritante, forte, te ofusca e você fica impactado. Esse ilumina bem, vou comprar. Mas depois, aquele refletor vai esquentar tanto, que é o que a dona Ira comentou, se esquentou, o LED não gosta de calor, né? Logo após isso, ele já vai estar perdendo aquela luz. 3 meses que esse produto fica ligado, ele já perdeu todo o seu fluxo, né? Tirando essas partes elétricas. Então, eu sempre vou muito pelo tamanho do produto, essa é a informação principal. Por quê? Embalagem hoje não diz muito. É o que a gente está comentando. O cara está colocando lá 100 watts num produto e está entregando 40. Né? Então, hoje, se a gente for pela informação de embalagem, é um parâmetro que não é regulamentado, então a gente coloca o que a gente quer na embalagem, teoricamente, né? A LED Vance não faz isso, obviamente. Mas se a gente for pelo que está na embalagem, a gente vai se perder. Então eu vou muito pelos aspectos físicos. Vai comprar um refletor, sempre olha o tamanho, espessura, né? Vai comprar um painel de LED, olha para o driver, né? Abre a caixa. O pessoal deixa fazer isso. Abre a caixa, olha o tamanho do driver. O produto, né? Você vê a qualidade mesmo, né? Isso. É porque a embalagem não só não diz tudo, como diz tudo aquilo que quer, né? Exato. Qualquer coisa pode ser colocada lá. Então, assim, pra gente falar de faixa de potência foi uma coisa que eu achei absurdo. Você elevar aquela quantidade de potência de um produto para poder comparar, aí tem essa questão que você falou. Uhum. Quando a gente fez alguns comparativos, mas espera aí, nós estamos fazendo um comparativo errado. Não, as dimensões são impressionantes. Você pega um produto que ele está falando que tem uma determinada potência. Quando você coloca um LED Vance próximo, você vai ver que ele tem, às vezes, o dobro das dimensões. E outra coisa importante é que o pessoal vê muito em watts, em potência. Mas, na verdade, a potência em watts está relacionada só ao consumo elétrico. Porque o nosso entrega o fluxo luminoso, é a quantidade de lumens. Então, quer dizer, isso que é importante também. E aí que vem a comparação mais injusta. Porque ele coloca um refletor 50 watts LED Vance e com esse que ele está colocando lá 50 watts com a faixa de potência, né? Então, assim, você tem que comparar... Chega a 100. De tanto a tanto, não pode ser, tem que ser o que entregar o que promete, né? Tem que comparar banana com banana, assim. Eu falo que hoje um refletor LED Vance de 50 watts, você tem que comparar com 150, né? Dependendo da marca, 200 watts. Porque ainda mais se você jogar isso no tempo, né? Porque você pega um refletor de 200, é o que eu falei, no começo ele vai entregar uma luz impactante. Vai passar 3 meses, vai reduzir muito essa luz, né? Então a gente tem que, se você for querer fazer uma comparação de valores, a gente tem que comparar banana com banana, né? Isso que a gente sempre comenta aqui. Agora, Cebola, vamos pensar na prática para o profissional eletricista. O que muda quando você tem um produto de boa qualidade, quando você tem esse produto que você já fica meio, né, na dúvida se isso vai dar certo? Como é que é na questão da instalação? Que experiência você passa assim para a gente com relação ao resultado final da instalação? A diferença, o produto é muito notável. Na própria embalagem mesmo, você vê a especificação técnica toda do produto, a qualidade, a aplicação, tudo completinho. Você tem na especificação técnica. Na instalação, a gente instala um produto de boa qualidade, o cliente fica satisfeito, a gente fica satisfeito, a gente dá garantia do produto, que são produtos até 5 anos de garantia. A gente instala, às vezes aluga uma plataforma, tem que envolver várias pessoas, trabalha em altura, tudo. Às vezes a empresa, eu instalo muita empresa também, residência, comércio, empresa. Tem que parar a produção para a gente fazer o trabalho e não consegue agendar outra data. Tem que ser um produto com ótima qualidade e experiência. Que eu já tive muito produto, instalei às vezes produto com baixa qualidade, fora o risco de choque elétrico, a perda da eficiência luminosa e a garantia, tipo assim, eu não instalo mais produto de baixa qualidade. Tem que ser produto LED Vance, que tem toda a especificação e a garantia, a satisfação do eletricista e do cliente. Um dos pontos que a gente viu no vídeo, né, que é algo meio básico, mas que fez muita diferença, é a questão do cabo, né? Que mostrou que o nosso cabo comentar sobre isso aqui. Dependendo do refletor de mercado, ele impede até que o eletricista faça uma instalação correta.
o próprio suporte, a base que tem que sustentar o refletor, ela tem que ser robusta. Você vai fixar aquilo na parede e, normalmente, refletores, ele tem um ângulo, né? Você vai movimentar. Sim. Os cabos que a gente vê no mercado, pessoal, são tão curtos que ele não permite ao eletricista fazer a instalação correta. Você tem que colocar uma caixinha, né, próxima, sair com prensa-cabo, colocar tudo, né? Essa caixinha tem que ser vedada também para a conexão ficar ali dentro. Só que muitas vezes os de mercado, que é quando a gente coloca o cabo dentro dessa caixa, você não consegue angular o refletor. Isso é um grande problema, porque eu estou impedindo que alguém faça um trabalho bem feito. E quando você pega um produto, vamos supor, desse aqui, um Flood da LEDVence, fora a tecnologia que ele tem de válvula de alívio, water stop, quer dizer, a gente dá um capricho, dá uma atenção maior. A gente coloca o produto, sabe que vai ter uma garantia, uma robustez, um produto de qualidade, a aplicação correta, a gente até capricha mais na instalação. Sim. Coloca o produto, uma tubulação, uma infraestrutura tudo completinha, coloca uma caixinha P65 para, tipo, valorizar mais o produto. A gente sabe que o produto vai durar anos, entendeu? A satisfação. É até um alerta interessante, você tocou nesse assunto também, que é outro teste que a gente fez, né? Se o seu refletor não tem a válvula de alívio, pode esquecer. Ele, em algum momento, ele vai... E a gente fez esses testes, já tive o prazer de fazer esses testes para a LEDVence. O refletor, ele vai sugar a água para dentro dele. Pelo cabo, ele né? vai conseguir sugar, mesmo que a umidade esteja abaixo dele, ou mesmo a umidade do ar. Com a variação de temperatura, se ele não tem válvula de alívio, ele vai trazer água para dentro e logo depois vai formar aquelas gotículas no vidro dele aqui e vai molhar o driver por dentro e você não vai conseguir utilizar esse produto por muito tempo. Sim. Uma das coisas que também me impressionou, que eu acho que a gente pode comentar um pouquinho tanto sobre instalação quanto ao risco, é que quando você pega um painel de embutir ou sobrepor no mercado, e você fez aquele teste de chama. E aí, né, o produto propagou chama. Isso eu falei, cara, aqui tem um curto-circuito, pode acontecer, né? Pode acontecer no LEDVance, pode acontecer em qualquer um. Agora, o produto propagar chama, isso foi quase que novidade para mim. Achei que era básico. Assim, no nosso caso, quando a gente, falando agora da linha dos plafons, né? A gente viu uma primeira diferença. Driver, que é o que faz ele funcionar. Então, você pega 2 drivers, né? Para as potências iguais e até muitas vezes o que a gente testou de mercado para uma potência maior. Você vai ver um driver LEDVence, ele tem dimensões menores e aquece menos. Então, aquece de forma absurda internamente. E nós fizemos o teste de chama, a gente tem um espaço controlado para poder fazer isso. Nós tivemos que encerrar o teste com um outro produto, porque a chama não se extinguiu. Ou seja, enquanto tivesse material para queimar, a gente ia ter aquela chama. A gente teve que abortar o teste para poder... conseguir pelo menos... A gente até mostrou o produto depois, mas a gente não poderia deixar o produto naquele teste contínuo, porque a gente teria a eliminação completa de toda a parte plástica dele, que é um grande diferencial, né? Questão da LEDVence, de ter um produto de mercado que tem alumínio na carcaça. Ele não tem plástico. É uma coisa que muitas vezes a pessoa não dá determinado valor, mas imagine você colocar na sua instalação elétrica um produto que propaga chama. Então. E o risco também tem uns drivers tão pequenos que parece uma caixinha de fósforo. Quer dizer, ele não tem nem parafuso, a pessoa economiza tanto. Você vê um da LEDVence, um robusto, um pouco maior, tem uma engenharia aplicada ali, tem uma segurança, não dá interferência eletromagnética. Eu já instalei produto de baixa qualidade que às vezes o pessoal liga a lâmpada, a geladeira, dá interferência na iluminação, porque não tem uma tecnologia, não tem uma engenharia aplicada no produto. Sim. Então, isso aí dá interferência eletromagnética quando o produto é de baixa qualidade. E a questão dos LEDs aqui, porque quando a gente vê o produto LEDVence, a tecnologia do painel, o LED está nas laterais, está nas bordas. Uhum. Então, você tem uma tecnologia nos difusores para que ele consiga pegar toda essa luz e ser utilizada. E aí, muitos modelos têm o LED dentro da carcaça da luminária, né? Como se fosse outra luminária qualquer. E quando você coloca o difusor não consegue, primeiro, tirar a marcação dos LEDs. Detalhe dos LEDs. Depreciação, né? Teve produto de plástico, que a gente também olhou temperatura e aqueceu demais essa parte do LED. Onde eles tinham LED, né? Nessa mais convencional ali. Não dissipa o calor, né? Não dissipa o calor. E sim, temperatura elevadíssima. A gente volta naquela questão, LED e calor. Me surpreende muito, porque quando você fala de um refletor, você está falando de 100, 200 watts. Agora, quando você fala de um painel, é 18, 24. Assim, não é para gerar todo esse calor, toda essa temperatura, né? Então é
é algo que surpreende bastante. O que a gente viu é um junta-junta de LED com algum junta-junta de componente eletrônico. No final das contas, deu algo parecido com um plafond e é o que é comercializado. E é o que se vende, que coisa. Agora, Luan, vamos falar então um pouco sobre qualidade. Assim, o que define um produto de qualidade? Assim, o que a gente tem que ficar atento? Assim, durabilidade, tem alguns outros fatores envolvidos? Então, Paula, tem vários fatores que compõem a qualidade de um produto, né? A gente vai falar desde durabilidade do LED, né, do driver, a gente vai falar de resistência dos materiais que ali estão aplicados, então eu vou falar de vidro, vou falar de um difusor, né? Você pega alguns difusores no mercado, igual a Dona comentou, é uma folha de papel. Né? E você pega um produto LED Vance, são 3 camadas de difusores, para quê? Para aquilo não gerar sombra com o tempo. O que a gente mais vê é painelzinho no mercado com cheio de sombra no meio, né? Você pega um produto com 3 camadas de difusores, essa luz vai ser espalhada, né? Essa luz vai ficar bem homogênea ali e isso vai perpetuar por bastante tempo. Então são vários pontos, a depender do tipo de produto, né? A gente está falando aqui bastante de refletor, de painel, mas isso a gente se expande para vários itens, né? Se expande para uma fita de LED, se expande para um espeto de jardim, né? O espeto de jardim é o que a gente mais troca, né? Aí você pega um produto que tem uma diferenciação de material, em vez de usar um plástico, é um produto que tem alumínio, também entra muita água, então a gente coloca uma válvula, né? Você vai para um ambiente como uma cozinha, né? Enfim, há alguns locais que tem mais intempéries no ambiente, você coloca uma luminária IP20, essa luminária provavelmente vai dar um problema num curto espaço de tempo. E aí existem luminárias que são específicas para aquele uso e que vão ser vedadas, né? Então é muito importante você olhar o ambiente que você quer. Fazer a aplicação correta. Né? Fazer a aplicação correta e entender quais são os pontos técnicos daquela aplicação e o que aquele produto precisa te oferecer para você ter durabilidade. Você vai pegar vários restaurantes que tem cozinha, você olha para a luminária, tá cheio de bichinho, né, na luminária, porque aquilo não tem nenhuma vedação. Então é importante você colocar ali uma luminária que possua uma vedação IP65. Você não vai jogar água, mesmo que você possa jogar água caso você queira fazer uma limpeza, mas aquilo vai te garantir uma limpeza do ambiente. Né? Também então, outra coisa importante que no Brasil não tem uma certificação de Inmetro, assim, para certificação de IP. Quer dizer, IP65, a LED Vance, ela entrega o IP65 correto, você pode deixar a prova do tempo, tudo. Pessoal, eu já peguei flu de refletor, tudo. IP68, que era de plástico, policarbonato. O pessoal põe tudo que quer, mas não tem a certificação. E a LED Vance entrega o produto IP65 mesmo, a prova de explosão, a prova de tempo, tudo, poeira, água, ela entrega o produto com qualidade mesmo. E existe um ponto importante que é pouco falado, que eu acho que os nossos amigos conseguem falar melhor do que eu o impacto disso, mas é o fator de potência. Né? Você pega vários produtos com fator de potência 0,5 ou abaixo, né? E isso, né, numa rede elétrica, esquentar o produto é gritante. Né? Não sei se vocês têm algum comentário sobre fator de potência. Eu acho que vale a pena explicar o que é fator de potência para quem ainda não conhece, para então entender todas as suas implicações. E né? assim, até falando de uma forma mais simples, né, para que tanto o leigo quanto o eletricista entenda, o fator de potência é um número que vai dar a relação entre uma potência que você está entregando para o sistema, que o sistema exige para funcionar, em relação àquela que realmente ele vai utilizar para trabalhar. Então, se você tem um refletor, por exemplo, de 0,5, ou menos do que isso, mas vamos colocar o 0,5, quer dizer que, vamos supor, para que ele trabalhe ali com 50 watts, você tem que entregar 100 VA, que é o que VA é volt ampere, é uma forma diferente é uma potência diferente. Mas você precisa de 100 VA da rede elétrica para fazer com que um refletor de 50 VA funcione. Sim. É uma relação entre esses números. É como se eu, por exemplo, eu gasto R$500 por mês e ganho 1.000. Qual que é o fator? Como é que eu faço esse fator? Eu divido 500 por 1.000, vai dar meio. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu gasto metade do que eu ganho. Então, o fator de potência é exatamente isso. É essa relação. Então, se eu tenho 0,5, eu só uso metade daquilo que eu solicito. Sim. E se eu não solicitasse da rede, tranquilo. Mas eu estou solicitando e não estou utilizando. Fora isso, o fator de potência é muito importante
para a conta de energia, porque se tiver muito a carga resistiva ou capacitiva, tiver muito baixo, a gente paga multa na conta de energia. Olha Então tem só. que ter um fator de potência alto. Isso está relacionado diretamente ao custo mesmo, a conta de energia. Olha só. Então isso é importante. Como Então, é importante especificar corretamente os Pois é. produtos, né? porque às vezes a gente vai fazendo economia na hora de escolher e no final você está gastando mais. Porque não só por conta de uma conta de energia que você está gastando muito mais consumo. Você podia ter um refletor de 50, você colocou um de 200. Você está gerando mais consumo na rede elétrica que você pode ter multa. E você está trocando muito mais. E muitas vezes ainda tem um outro ponto, né? Que você está com um refletor de uma certa potência, que, de 50, vamos supor, né? Ele está exigindo 100 e está utilizando 50. E não está te entregando a luz que você queria. Aí, né, que é a questão do lumen por watt, que é a eficiência luminosa do produto. Ainda tem essa questão. Então, você está com um produto que exige mais da rede, que para fazer o mesmo trabalho e não faz o mesmo trabalho. Pois é. Ele te entrega um fluxo luminoso muito menor. Luan, como a Ledvence trabalha para equilibrar essa questão de inovação, eficiência, durabilidade no desenvolvimento de produtos para evitar todas essas dores que a gente está comentando aqui? Aí você tocou exatamente no meu ponto favorito, né? Que é o que eu trabalho para isso, né? Para a gente conseguir trazer para o mercado brasileiro produtos que entregam, mas que a gente sabe que precisam ter um preço adequado, né? Não adianta eu querer vender um refletor a R$500 porque numa casa vão 5, né? 10. Aí você já viu o preço que vai ficar essa iluminação. Então, a gente não pode ser algo extraordinariamente caro. Então, que a Ledvance sempre trabalha, Paula? A gente tem sempre 2 ou 3 linhas de produto para o mesmo produto, né? Então a gente vai trabalhar para uma indústria a mais alta especificação, porque como o Cebola comentou, né? São produtos ali que às vezes tem que parar uma linha de produção, você tem que jogar alguém para trabalhar à noite, né? Durante a madrugada, porque você não pode parar. Então são produtos que realmente não podem ter falhas e ficam ligados muito mais tempo, né? Uma indústria fica ligada 24 horas, dependendo da situação. Então, é uma exigência específica. Agora, quando a gente vai para o consumidor em si, né, é uma exigência muito mais leve do que uma indústria. Então, a gente sempre, para esse tipo de público, a gente tem um produto que a gente chama de produto que é mais custo-benefício, né? São produtos que entregam aquilo que promete, né? Não vai gerar risco nenhum ao usuário, né? Não vai gerar retrabalho de instalação, não vai gerar multa, né? Vai entregar aquilo, vai durar o tempo que está na embalagem, às vezes muito mais, porque a gente coloca na embalagem aquilo que a gente testa, né? Então, se eu estou colocando lá 2 anos de garantia, é porque ele está testado para aquilo. Mas a gente sabe, LED, se você fizer tudo certo, o LED dura e perpétua por muito tempo, né? Então, assim, a gente sempre tem esse cuidado, ter o produto muito profissional para aplicações profissionais, mas quando a gente vai para o mercado brasileiro, a gente precisa olhar para preço, né? Porque é o fator determinante. Então a gente vai com um produto que às vezes é um pouquinho mais simples do que um industrial, mas que vai entregar aquilo que ele precisa entregar para uma boa instalação, para durar aí tempos e tempos que você precisa. Então, esse é o nosso ponto favorito, né? Trabalhar um produto que entregue aquilo, a sua necessidade de luz, de fluxo, de garantia, mas a um custo que encaixe no bolso. Então, esse é um dos principais pontos e o maior desafio do nosso lado, né? Porque com tudo isso que a gente está falando, os preços vão lá para baixo, né? Então, a gente manter uma qualidade ok, é um custo-benefício legal, é o grande desafio. E o produto de qualidade é tão importante que eu instalo o produto do ano passado para cá, eu já instalei, eu e minha equipe, mais de 1000 luminárias Ledvence, entre High Bay, a Damproof e Ultra LED. E são produtos que trabalham 24 horas, o pessoal não desliga, as empresas ficam ligadas direto. Eu estou lá todo dia. Na linha de tudo na produção. linha de produção, altura até 12 metros. E entrega o fluxo luminoso de 300 a 400 lux lá embaixo, a 12 metros de altura. Quer dizer, é muito importante. Você instala um produto com qualidade, você fica tranquilo. Você fica tranquilo muito bom e seguro. Muito bem. Para concluir, então, Adoniran, fala assim sobre essas questões técnicas, a importância das pessoas também estudarem, conhecerem bastante sobre isso para fazer uma escolha correta, né? Certo. Até uma excelente oportunidade para falar diretamente com o eletricista e inclusive com o consumidor. Você gosta de coisa boa, falando do consumidor, você gosta de coisa boa, você gosta de bons produtos. Quando você está fazendo uma casa, uma obra, você quer o melhor piso, para o banheiro, para a cozinha, você quer a melhor tinta, você quer o melhor acabamento. Você gosta disso, por quê? Porque são coisas que você vê. Aquilo que você não vê, muitas vezes você não dá importância. Então, você vai comprar qualquer cabo, você vai comprar qualquer luminária, e muitas vezes você não vê a importância e não sabe o quão ruim é aquele produto que você está colocando na sua casa. E o eletricista também gosta de coisa boa. A gente conhece o eletricista, né, que o nosso maior número de seguidores é eletricista, são os eletricistas,
Você também gosta de coisa boa, eletricista. Você gosta de ferramenta boa. Você gosta de um bom... Trabalhar com um bom produto. Então, a gente tem que parar com essa síndrome de... Olha, quando chega na hora do eletricista indicar, não, esse projetor é mais barato. O eletricista não pode ser um propagador disso. Compre esse aqui porque esse aqui é mais barato, aquele ali é muito caro. Porque um produto ruim, ele pode colocar... jogar por água abaixo tudo que você fez. Tudo que as pessoas fizeram, inclusive, antes de você, profissional da eletricidade que está instalando. Um projetista projetou tudo corretamente. Está tudo perfeito. Um instalador veio e instalou tudo corretamente. E na hora do produto, você acha que você não tem essa responsabilidade, mas faz parte de você também indicar para o seu cliente, conhecer os produtos de mercado para que ele adquira isso. Porque um plafond, como nós falamos aqui, que depois pode provocar um incêndio ou vai queimar em pouco tempo, pode levar a sua imagem, assim, leva a sua imagem para baixo também. Sim. Olha, aquele eletricista veio aqui e fez o trabalho, ele não serve, ele fez um trabalho que em pouco tempo as minhas luminárias estão com problema. Então, lembre que você faz parte disso também. Não fique com essa ideia na cabeça de que, no final das contas, você tem que falar com o seu cliente, olha, vá no mais barato, procure qualidade, pessoal. A gente entende que isso, como eu falei, são coisas que a gente não vê, né? Eu não vejo um driver chegando a 80, 100 graus lá em cima do forro. Eu não vejo, né? Eu não vejo muitas vezes a carcaça da luminária aquecendo. Não são coisas que a gente tem nesse contato visual. Mas pense nisso. Aí, para isso, a gente está aqui. Para isso, tem empresas como a Ledvance que se preocupam em fazer esse tipo de trabalho, né? De divulgar o produto de forma transparente. A gente fazendo esses tipos de teste também de forma transparente. Então, aproveite todas essas oportunidades para que você leve para casa, tanto você indique para o seu cliente, e ele consiga levar para casa um bom produto. Eu acho que faz toda a diferença. Obrigada, dona Irã. Exatamente, gente. A gente tem que olhar, então, nas lojas, a gente percebe no próprio showroom, às vezes, o produto que está ali até por pouco tempo, você já percebe que a qualidade não está boa, né? Eu vejo na nossa empresa, nós estamos com os painéis instalados há 9 anos em perfeito estado, nós não trocamos os painéis. Então, escolha um produto de qualidade, fique acompanhando isso para que você tenha uma marca de confiança, né? E é o seu nome em jogo. Então, eu acho que a gente teve boas dicas aqui de profissionais do lado da indústria que faz o desenvolvimento do produto, do lado da prática, o Cebola que está aí já há 30 anos fazendo essas instalações e trabalha até hoje com indústria. Então, é muito importante que você garanta isso. E aproveitem o canal da Eletricity, que realmente traz muito conteúdo para a gente saber escolher um produto, para a gente saber comparar um produto e outro, né? Então, vocês podem conhecer dos vídeos que nós comentamos aqui, dos testes que foi feito pelo canal Eletricity, no Instagram da Ledvance, que é Ledvance BR, também estão publicados no YouTube da Ledvance, tá bom? Sigam a Eletricity também, que é um baita profissional aí que tá trazendo bastante conteúdo, e fiquem de olho que pelo Brasil afora, Cebola estará conosco fazendo treinamentos e capacitação para os profissionais. Luan, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a presença de todos. Como Ledvance, é um prazer estar aqui falando sobre o nosso dia a dia e falando sobre o que a gente mais gosta, que é a iluminação. Cebola, obrigado novamente. Obrigado a todos aí, a presença aí, e estamos à disposição aí. Tá, a dona Irã aqui, meu brother aí, o Luan, sempre eu tô consultando ele também, uns produtos técnicos. Né? Paulo, eu que agradeço a oportunidade e de falar um pouquinho daquilo que a gente faz. E Ledvance facilitou muito nosso trabalho. Falar de bons produtos é sempre muito tranquilo. Que bom. Foi legal dar a oportunidade para conhecer os bastidores da iluminação aí através desse podcast. Gente, muito obrigado e até a próxima.